Fala galera, beleza? Bom, como eu anunciei já na live que eu fiz na semana passada e também falei um pouco em alguns stories sobre isso, o vídeo de hoje, como vocês podem ver também no título, é sobre carro elétrico e sobre um projeto de lei que está tramitando aí nas comissões do Senado. O que você acha? Você acha que o carro elétrico é o futuro? Você tem vontade de ter um carro elétrico? Por que você quer ter um carro elétrico? E se você acha que o carro elétrico é o futuro, por que você acha que o carro elétrico é o futuro? Só esperar esse caminhão passar aqui, porque eu acho que esse som vai... É sério isso? Eu tô gravando o vídeo e o caminhão para. Desligou. Beleza, vamos lá então. Se você ficou interessado nesse tema, se você quer resposta, se você acha que o que eu vou falar é diferente do que você está pensando e se você também quer saber o que eu tenho a falar sobre os carros elétricos, fique nesse vídeo. Aproveita a vinheta para já se inscrever nesse canal, dá um like nesse vídeo, ajuda bastante. E no final, se você gostou desse vídeo, compartilha, não deixe de compartilhar com seus amigos, com os seus colegas que curtem carros elétricos, aqueles que não curtem também, compartilha com eles, que eu acho que vai enriquecer bastante o conhecimento de vocês, beleza? Então vamos para a vinheta e vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Bom, galera, simples. Voltando, galera, é isso aí, carro elétrico. Bom, vou trazer alguns dados para vocês sobre carros elétricos para a gente entender um pouco do porquê essa bagunça, porquê essa briga e porquê que esse projeto de lei beira o absurdo. Na verdade, eu acho que é um completo descaso com a população, com o mercado e também com todo mundo. Bom, os carros elétricos já são antigos no meio automotivo, começou há muito tempo atrás. A história dos carros elétricos ela é bem antiga, na verdade ela é muito antiga. Desde que surgiram os primeiros motores elétricos, também surgiu a ideia de utilizá-lo para a sua locomoção. Mas eles esbarravam em uma coisa muito simples que é autonomia, bateria. O carro elétrico ele usa como seu combustível ou como a sua fonte motora a energia elétrica. Qual é o problema disso? É que as baterias antigamente não tinham uma grande autonomia, eram pesadas e inviabilizaram por muitos anos os carros elétricos. Hoje as baterias elas estão cada vez melhores, com capacidades de carga maiores também, e isso faz com que os carros elétricos sejam cada vez mais viáveis. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Você sabe como é que se faz uma bateria? Você sabe o que é feito depois com a bateria? Você sabe se existe um processo de reciclagem da bateria? Bom, pensando justamente no lixo, bateria, que você vai utilizar e depois que você consumir você vai jogar fora, tem que ter o descarte adequado e tudo mais, e da poluição que isso gera. Só nesse ponto a gente vê que os carros elétricos não são tão limpos quanto se dizem. As pessoas que conhecem carro elétrico, que trabalham com carro elétrico, os engenheiros que fazem os carros elétricos, eles sabem que os carros elétricos não são tão limpos e eles não falam que carros elétricos são limpos, beleza? Então não vá nessa onda de pessoal ambientalista que em relação a carro elétrico, porque carro elétrico é mais ecologicamente mais correto e tudo mais, porque isso não é bem verdade, não é bem por aí, porque a poluição gerada pelos materiais para construir a bateria não é tão limpa assim. Ok, bom, dito isso, os carros elétricos não são o futuro. Como assim os carros elétricos não são o futuro? É simples, galera. Não faz sentido usar energia elétrica para locomoção individual. Se você tem uma bike elétrica, ok, bacana. Para bicicleta, ok. Para motos, eu até acharia uma saída muito interessante o uso de motos elétricas, mas, por incrível que pareça, as motos elétricas não pegaram, né? Já existem motos elétricas há muito tempo nos Estados Unidos e elas não ganharam muito mercado, ainda não entendi o motivo disso, mas se funciona muito bem para carro, deveria funcionar melhor ainda para moto. Não funcionou. Então, assim, não vale a pena você usar em automóveis a energia elétrica para locomoção, exclusivamente para locomoção. Por quê? Porque a energia elétrica ela é cara. Se você já se perguntou de onde vem a sua energia elétrica, provavelmente ela vem de Itaipu, Tucuruí ou Belo Monte.
são 3 das maiores hidrelétricas no Brasil. Então, assim, normalmente a energia vem de hidrelétricas. Quando tem um problema lá de racionamento e tudo mais, tem baixa na produção de energia elétrica, a gente tem as usinas de Angra funcionando, que são termoelétricas em que elas utilizam energia nuclear para o aquecimento da água, e aí elas utilizam o ciclo de Rankine para fazer a transformação dessa energia nuclear em energia térmica e posteriormente em energia elétrica. Então você tem uma mudança de energia nuclear para energia térmica, para depois energia elétrica. Então, na verdade, energia mecânica e depois elétrica. Pode observar que é um caminho muito grande. Como é um caminho muito grande, as perdas são maiores e a eficiência do processo como um todo são menores. As hidrelétricas são mais eficientes. A gente tem um pouquinho de produção ali no Nordeste de energia eólica, mas não é tão grande. E a gente tem um pouco de energia solar, mas isso também deve ser nem 1% da quantidade de energia gerada no Brasil hoje deve vir de energia solar. Se vocês observarem o estrago ambiental que acontece após a instalação de uma hidrelétrica, vocês vão ver que a energia elétrica ela tem um custo muito caro para o planeta, para que a gente possa utilizar. E por que eu vou utilizar essa energia, que ela é muito cara para o planeta, para andar de carro? Não faz o menor sentido. Não faz sentido usar isso para carro. O que faz sentido são os veículos híbridos, e aí, para mim, é uma sacada muito grande da Toyota com investimento em carros híbridos, porque o híbrido sim faz muito mais sentido, em que você continua utilizando o combustível fóssil como o principal combustível do seu carro, e o que você utiliza é o a mais da produção do seu carro, quando você está parado ou enquanto você está em movimento de declive, ele utilizar essa energia para carregar as baterias e você reutilizar essa energia, você não perder essa energia por conta do uso. Você está lá preso no trânsito, as suas baterias estão carregando e você pode reutilizar essa energia lá na frente. Isso é fantástico, isso é uma boa ideia. Agora, você usar carros puramente elétricos não faz sentido no quesito energético. A minha crítica nem é tanto a produção dos carros, fora a parte de poluição, porque as baterias poluem bastante, assim como os combustíveis fósseis poluem. São poluições diferentes? São, mas são poluição do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem que chegar no equilíbrio ali do que vale a pena ou não poluir, e a gente sabe que dá para trabalhar um pouco essa questão da emissão de carbono, fazer uma compensação e por aí vai. Não sei ainda como estão os estudos com relação a lixos tóxicos e a nocividade das baterias, tanto é que é um perigo, sempre tem alerta sobre isso, sobre você jogar pilhas em locais não apropriados, baterias de carro e tudo mais. Então, assim, tem vários problemas com relação a isso. Sem contar a quantidade, a utilização de água e de outros materiais para a produção dessas baterias, né? Então, assim, você tem muita coisa que onera mais na produção das baterias e também no desgaste dessas baterias do que a produção do petróleo e também o uso desses combustíveis fósseis. Então, na minha opinião, como engenheiro automotivo, analisando a parte energética e todo o conceito por trás do carro elétrico, não faz sentido usar o carro elétrico com a energia elétrica vindo da onde? Vindo das hidroelétricas, das termoelétricas. Se vocês observarem, forem ler algumas notícias sobre isso, a Mercedes anunciou que em 2030 não fabrica mais carros, a partir de 2030 não vai sair da sua linha de montagem mais carros a combustão, somente carros elétricos e acho que híbridos, acho que eles não vão fazer, mas assim, a ideia é não ter mais carro a combustão. O que a Alemanha, depois que ela soube dessa notícia, ela começou a fazer? Ela aumentou o investimento dela em termoelétrica. Faz sentido isso? E termoelétrica não é termoelétrica nuclear, é termoelétrica a carvão. Então o que a Alemanha está fazendo? Ela vai queimar mais carvão para produzir energia elétrica, para poder ter uma planta energética correta para abastecer esses carros. Qual o sentido disso? Não é melhor queimar gasolina? Não é melhor
queimar petróleo? Será que o pessoal está só cedendo essa questão ambiental com relação ao carro elétrico? Eu acho que carro elétrico é uma onda que está vindo aí, a galera está pilhando nisso, está tendo pressões governamentais, interesses mais políticos do que interesses realmente ambientais da forma correta, de preocupação com o mundo, e ela vai passar e vai ficar os carros híbridos e os carros elétricos a hidrogênio. Esses são os dois futuros do mercado automotivo. O mercado automotivo não vai ficar nos elétricos, os elétricos vai passar, não vão durar como os carros a combustão estão durando, né, para mais de 100 anos de carro a combustão. Então a gente não vai ficar tanto tempo assim na onda dos elétricos, eles vão acabar rapidamente porque vão observar que realmente não faz tanto sentido isso e o investimento vai ser muito caro. Os carros híbridos vão fazer mais sucesso, vão ser mais comuns, e os elétricos a hidrogênio, a exemplo do Mirai no Japão e na China, que esse sim tem uma tecnologia que faz mais sentido, em que você não onera a sua matriz energética do seu país e continua sendo um combustível limpo, né? As tecnologias estão melhorando, e em breve a tecnologia do Mirai vai estar mais acessível a outros carros, e isso sim faz sentido. Se você não conhece o Mirai, tem um link aqui, ó, tem um cardzinho falando sobre o Mirai, e aí você vai entender por que essa tecnologia faz mais sentido do que os carros elétricos plug-in que você liga na sua tomada. Beleza? Bom, depois de toda essa informação com relação aos carros elétricos, agora eu vou falar sobre o projeto de lei. Galera, um senador do nosso país propôs que a partir de 2030 acabasse a fabricação de carros a combustão que utilizem combustíveis fósseis, né, gasolina e diesel, que continuasse só o uso do etanol, e a partir de 2040 a comercialização total de carros a combustão fosse proibida, a não ser casos especiais. E a partir de 2040 a circulação desses carros deveria ser proibida de qualquer carro a combustão que não fosse etanol. Bom, desde entre 2010 e 2014, a maioria dos carros emplacados no Brasil já eram de carros flex. Alguns poucos que ainda tinham um motor que não era brasileiro não utilizavam a tecnologia de carro flex. Então nós já temos a maioria dos carros para rodar somente com álcool, já daria. Então é uma lei que talvez nisso não fizesse tanto sentido, né? Porque você pode continuar a fabricação do mesmo jeito, os carros são flex, vão rodar todo mundo com etanol. Mas aí existe um grande problema, por quê? Você sabe quanto de água é utilizado para fazer 1 litro de etanol? São utilizados 1.400 litros de água para a fabricação de um único litro de etanol. Então você usa muita água para fazer etanol. Faz muito sentido isso? Também não faz. Faz sentido usar etanol? Faz sentido usar etanol porque o etanol é tido como um combustível mais limpo, porque dizem que a mesma quantidade de carbono que ele produz, né, que você expele na queima, é a mesma quantidade de carbono que ele consome para fazer a fotossíntese e tudo mais. Só que esquecem que você precisa plantar muita cana. Imagine a quantidade de cana necessária para se fazer combustível para o Brasil inteiro, para alimentar todos os carros hoje do Brasil. Não faz sentido isso, esse tipo de plantação, porque você evita que a gente plante itens mais necessários como arroz, feijão, soja, milho e outros cultivos, além de que você também pode estragar permanentemente o solo por conta das queimadas e por conta do tratamento que precisa para usar para cana. Então realmente não faz muito sentido você plantar tanta cana assim. Logo, o etanol não é uma boa saída, como se diz. Mas para os carros híbridos pode até ser que seja interessante a utilização de etanol junto com os carros híbridos, mas essa não é a proposta do governo. A proposta do governo é que simplesmente se acabe com os carros a combustão, fiquem com os carros elétricos e os carros que rodam com etanol. Isso a partir de 2030, um processo que deve acontecer daqui 10 anos. 10 anos para uma indústria inteira, um setor inteiro da economia brasileira se adequar a um capricho de um senador. Por que eu disse capricho? Porque realmente não faz sentido isso se você olhar economicamente. Você tem que dar tempo para que as empresas
possam fazer essa mudança. E mais ainda, se você não for dar tempo, você tem que dar incentivo, porque essas empresas podem muito bem não querer mais o mercado brasileiro e ir embora, e aí a gente vai ver um investimento de milhões e bilhões de reais que são feitos todos os anos pelas empresas automotivas, simplesmente saindo do Brasil, indo para outros países, e a gente fica aqui a ver navios com um número enorme de pessoas desempregadas, porque as empresas vão embora, vão demitir todo mundo, e a gente vai criar uma situação muito pior do que a questão da poluição. Então, com certeza, esse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Justiça agora, provavelmente não irá passar nas próximas comissões, e se passar, não deve passar também na votação do Senado, do Congresso, porque não faz o menor sentido estipular um prazo para essa mudança sem o devido estudo, sem a devida análise de como isso deve ser feito. O impacto que isso vai fazer na vida do cidadão, não só da economia, mas da vida do cidadão, quanto que isso vai impactar na vida deles, de cada um de vocês. E aí sim propor algo. Ah, mas isso está acontecendo lá fora. Cara, não é porque a Europa decidiu alguma coisa que a gente tem que copiar. Uma coisa é um movimento mundial para diminuição de carbono. Perfeito. Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8. A gente está indo caminhando, procurando alguns patamares estipulados para alguns anos. As empresas estão se adequando. O Brasil está caminhando no mesmo rumo. Legal, bacana. Mas não é porque o Reino Unido falou que a partir de 2040, isso é, daqui 20 anos, não vai ter mais a produção de carros a combustão, que a gente deve colocar o mesmo prazo. A França seguiu a mesma proposta, 2040. Ah, mas a Noruega está em 2025. Vocês já observaram o tamanho da Noruega? Vocês já procuraram saber quantos carros a combustão existem hoje na Noruega? Então, depois que você tem a resposta para essas perguntas, você consegue dizer sim por que eles podem propor isso em 2025. Se a gente olhar para o número de carros emplacados no Brasil, comparar com a Noruega, é óbvio que a gente não tem condições de conseguir um patamar tão perto. Até porque as leis de emissões já são mais rígidas na Noruega há muito tempo. Não foi de agora, não foi por conta dessa nova onda de eletrificação dos carros. Então já faz um tempo que eles têm trabalhado com isso. Mesma coisa na Suíça, mesma coisa em países do norte europeu, em que ter um carro lá custa mais caro do que ter um carro aqui no Brasil. Se você acha carro caro aqui no Brasil, vai mais caro. Se você quer saber mais sobre isso, a gente conversa sobre isso num outro vídeo. Então, você pode observar que essas situações específicas de alguns países não podem ser aplicadas no Brasil. Claro, a gente deve observar, entender por que eles estão fazendo isso e propor algo coerente com a nossa realidade, coerente com a nossa economia. Então não faz o menor sentido o que o nosso senador propôs, e eu espero que a Casa, o Senado entenda isso, que o Congresso também entenda isso e não vá com essa lei para frente, porque ela é um completo absurdo. E aí, você gostou da minha opinião sobre carros elétricos? Você acha que eu estou errado? Você acha que carros elétricos sim é o futuro? Bom, comenta nesse vídeo, eu quero saber a sua opinião. É muito legal discutir, até porque eu não tenho certeza do futuro, é um diagnóstico que eu faço como engenheiro automotivo, como alguém da área, mas não é unânime na minha área. Existem várias outras pessoas que acham sim que carros elétricos são o futuro e têm investido nisso. Eu não acredito que o carro elétrico seja o futuro, acredito que os híbridos e os a hidrogênio são realmente o futuro, não os elétricos, apesar do a hidrogênio ser elétrico, né? Mas então, se você discorda do que eu falei, se você concorda, compartilha esse vídeo, porque eu sei que vai ser muito importante essa informação chegar para outras pessoas, entenderem o que o governo está fazendo sobre isso, o que alguns senadores pensam sobre isso, e também compartilhar essa visão diferente, talvez da sua, ou que corrobore para a sua visão quanto aos carros elétricos e também aos carros a combustão. Beleza? Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal e também de dar o like nesse vídeo. E a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo especial para você.
E eu quero fazer um outro pedido. Lembrar você de que, sim, existe um carro perfeito para você. E a Grifos quer lhe ajudar a encontrá-lo. Entre no nosso Instagram, deve estar desse lado aqui. Lá tem muita informação legal também. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Tem link na descrição para você acompanhar tudo e saber de tudo que nós estamos fazendo e produzindo para vocês. Beleza? Muito obrigado, galera. Até semana que vem.